Graça e paz do Senhor Jesus, como prometido, eu vim aqui contar para vocês algumas das bênçãos que Deus tem me dado. Mas antes, eu gostaria de contar para vocês como é que eu tenho recebido as promessas de Deus, como é que eu tenho visto o trabalhar de Deus. Quando eu era ainda adolescente, eu sempre tive no meu coração o desejo de fazer missões, fazer a obra de Deus e ser abençoado, ser usado nas mãos do Senhor conforme agrada o Espírito Santo de Deus para a conversão das almas, no louvor, na palavra. E o Senhor sempre me fez muitas promessas acerca deste ministério, acerca desse chamado. E um certo dia, uma amiga da minha mãe estava na casa dela e nós fomos até. Porque nós éramos vizinhas e era bem próximo onde ela morava. Então, vizinha assim, ela morava ali no mesmo bairro, só que na rua de cima e a gente na rua de baixo. E aí, nós fomos com ela até a esquina da casa dela, porque já estava à noite. Ela falou: irmã Maria, vamos comigo até ali pra mim não ir sozinha. E a gente foi conversando no caminho e amém, beleza, né? Sem pretensão nenhuma de encontrar alguém da igreja por ali. Inclusive já era umas 9 da noite, mais ou menos. Não lembro o horário especificamente. E naquela época eu gostava muito, assim, de estar em tudo que tinha na igreja. Era para lavar a igreja, era para orar, era para abrir a igreja, inclusive por um determinado tempo, eu que abria muito a igreja onde nós congregávamos. Se eu chegava cedo, não tinha oportunidade, eu ficava triste, cantava com sem playback, de qualquer jeito, com sem microfone, eu queria estar lá. Então, tudo quanto é coisa que tinha na igreja, eu queria estar, nas vigílias, tudo. Inclusive, Deus sempre usava pessoas para me levar nos cultos. Falei: Ju, eu paguei sua passagem, você quer ir na vigília? Eu falei: quero. Aí eu tava lá. Então, tudo eu queria estar dentro. Porque eu sempre tive no meu coração um desejo de fazer missões, fazer a obra de Deus. E aí, nesse dia, nós fomos até lá com a amiga da minha mãe, é uma amiga nossa, né? Amiga minha também. E aí a gente ficou conversando ali, né? Na esquina da casa dela até que ela subisse. Aí de repente chegou um irmão e ele era de uma outra igreja, eu não, nem sei qual igreja ele estava congregando na época, só que ele era um conhecido nosso ali, ele morava na mesma rua que ela. E era uma bênção esse irmão, muito usado por Deus. Até depois de um certo tempo eu encontrei com ele já um senhor todo de cabelinho branco já. E aí, voltando um pouquinho, que eu falei, né, que queria fazer missões e tal, eu sempre falava para Deus que eu queria fazer a obra e tal, e eu não queria depender da igreja para fazer missões, eu queria que Deus fizesse algo para que eu fosse abençoada, para não depender especificamente da igreja para fazer missões, para fazer a obra, porque a gente sabe que tudo que for fazer tem um certo custo, tem um gasto, querendo ou não. E a igreja, ela abençoa os irmãos, abençoa o ministério dos pastores, dos evangelistas, dos missionários. Mas eu falava: Senhor, eu queria tanto que o Senhor me abençoasse, que o Senhor fizesse uma obra na minha vida, e eu não queria receber da igreja especificamente, mas que o Senhor, né, viesse do Senhor, não sei como, mas que viesse do Senhor. Enfim, aí nesse dia a gente ali conversando, né, para vocês entenderem melhor até onde eu quero chegar. E aí, a gente conversando ali na esquina, o irmão chegou e falou: Pai do Senhor, fulano, Pai do Senhor, irmã Maria, Pai do Senhor, irmã Juliane, e eu, Pai do Senhor, amém, e tal. E a gente começou a conversar, e aí, de repente, Deus começou a usar ele para falar com a irmã que a gente tinha ido acompanhar. Aí, de repente, ele olhou assim pra minha cara e falou assim: Olha, Deus tem uma grande obra na sua vida. E Deus vai te levar por lugares longe para você fazer a obra, sua caminhada longa. E ele falou outras coisas que eu quero contar depois para vocês, que eu quero voltar nesse testemunho para contar para vocês quando Deus fazer tudo o que ele falou nessa promessa, nessa revelação. E aí ele falou: Olha, Deus fala para você assim, que você vai fazer a obra, que o Espírito Santo de Deus, ele vai te usar. Mas antes disso, Deus, ele vai te amassar.
Ele falou assim, você já viu aqueles vasos que é muito usado nas mãos de Deus? E meu coração queimando, né? Porque eu falei, nossa, eu quero ser usado, quero ser usado, quero ser usado. E eu, adolescente, ainda não tinha um amadurecimento na fé. Ainda estou amadurecendo, mas naquela época era mesmo, que eu era mais nova e tal. Hoje eu já entendo algumas coisas mais. E aí ele falou, você já viu aqueles vasos que é muito usado nas mãos de Deus? Aí eu falei, sim. Ele falou, então, você pode ter certeza. Já foi, ó, muito quebrado, muito amassado nas mãos do oleiro. Pra chegar ao ponto que o oleiro quer. Pra ficar como o oleiro se agrada. E aí que tá a parte dessa revelação que eu queria compartilhar com vocês para mostrar o presente que eu ganhei. E aí ele falou assim, ó, e Deus fala para você assim, que você vai fazer a obra e não é para você se preocupar, porque ele te calça e ele te veste. Então, quando Deus falou, ele te calça, ele te veste, foi uma resposta daquilo que eu tinha pedido para ele. Então, durante toda a minha vida, desde a infância, eu tenho visto o cuidado de Deus. Deus sempre preparando para mim. Eu já cheguei a ficar um dia sem participar de congresso, que ainda Deus e Amor sabe que os congressos antes na igreja era 3 dias de festividade, sexta, sábado e domingo. E às vezes a gente não tinha a condição de comprar um sapato para participar. E eu sempre com aquele pouco mais ali, glorificando a Deus, sabe? E querendo ou não, quando a gente é criança, a gente quer estar ali no padrão, porque, por exemplo, o sapato vai ser preto, saia preta e blusa branca, por exemplo. Então você não quer ir com sapato verde e todo mundo com um sapato preto, porque é o combinado da festa. E aí um dia eu fiquei sem participar de uma festividade por causa disso, mas eu fiquei em paz, né? Fiquei triste porque eu ensaiei, eu queria ir lá. E aí eu fiquei sem participar porque eu não tinha o sapato. E aí de noite minha mãe chegou e falou, Juliana, aqui ó, a irmã Cícera mandou o sapato aqui pra você usar no, no congresso. E aí, então, a partir desse momento, eu sempre, tudo, até hoje, eu peço a Deus e às vezes eu tenho um deslize em questão da confiança, porque a gente é amassado por Deus pra gente aprender. Então, num momento difícil, quando a gente não vê saída, quando a gente não vê solução, quando você tem dinheiro, você vai lá e compra o que você quer, beleza, aí sua fé tá lá em cima, porque você tem condição. Então a pobreza ela nos ensina a incerteza. E aí com ela a gente aprende a confiar e a depender de Deus. Então até hoje, tudo que eu preciso, eu sempre lembro daquela revelação que Deus falou: o Senhor te calça, o Senhor te veste. E aí um certo dia, agora recentemente, eu eu vi uma amiga, ela trabalha, né, com internet e ela ganhou várias coisas de uma seguidora e eu achei lindo. Eu não senti inveja. Eu fiquei admirada de ver aquele carinho expresso por uma pessoa que começou a conhecer ela através das redes sociais, mandou um presente todo lindo, personalizado. Eu fiquei assim encantada, eu achei muito lindo. E aí eu pensei comigo, falei assim, Senhor, como eu queria que as pessoas gostassem de mim assim também. E eu falei, nossa, que legal, até o nome dela colocaram no presente, eu achei muito bonito. E eu sempre quis ter algo assim personalizado com o meu nome e etc. Mas beleza, pensei e ficou por isso mesmo. E detalhe, antes disso, né, de eu ver essa amiga ganhar esse presente, eu tinha uma bolsa que eu ganhei também de presente de aniversário. E essa bolsa eu usava. Então ela ficou com o zíper quebrado. Aí eu falei, meu Deus do céu, já chega nessa bolsa que não presta, não tá dando mais pra usar. E aí eu falei, só não vou jogar fora agora, porque é a única que eu tenho. Então, tipo, quando eu fechava ela, não dava pra aparecer o zíper. Eu usava ela mesmo com o zíper quebrado. Mas eu falei, Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu não mereço, não sou digna de nada. O Senhor me dá pela graça, mas, Pai, prepara alguém ou me dá a condição para eu comprar, porque, Senhor, tá muito ruim essa bolsa, já não presta mais. Aí eu fui na casa dessa mesma amiga que estava na casa da minha mãe no dia que esse irmão falou, o Senhor te calça, o Senhor te veste. Fui na casa dela, visitar ela, né? E aí eu cheguei lá, sentei no sofá, ela falou, Ju,
tenho uma coisa pra te dar. Comprei algo pra você. Aí eu falei, nossa, que legal, o que será que é, né? A gente já fica com aquela expectativa. Aí, gente, adivinha o que foi que ela veio do quarto e me deu? O que eu pedi pra Deus. A bolsa. Era justamente porque eu tenho uma bolsa grande, só que eu gosto de usar essas bolsas pequenas para lugares assim mais simples, que a gente vai, a gente coloca o celular, coloca a chave, coisas básicas, necessárias no dia a dia. Então, de bom tamanho. Então, eu queria uma bolsa pequena, não uma bolsa grande naquele dia. E aí ela falou, que eu comprei pra você. Tá aqui. O Senhor te calça e o Senhor te veste. Aí, voltando na segunda parte da bênção, isso foi na mesma semana. Essa bolsa aqui, não, uma semana acho de diferença, ela me deu na terça. E aí no domingo eu ganhei o outro presente. Ou foi tipo, numa semana ela me deu a bolsa e na outra semana eu ganhei o presente. Não lembro agora me deu um branco. Mas enfim, tá aqui a bênção de Deus. O Senhor me deu. Aí, voltando lá no questão do presente que a minha amiga ganhou, que eu achei lindo, que eu falei, nossa, meu Deus, que lindo, é tão gostoso você ser amado, que a gente sabe que ganhar presente, dar presente é uma das linguagens do amor. Então, quando alguém dá um presente, é sinal que você é especial e etc. Eu falei, ai, Senhor, eu achei tão bonito. E beleza, fiquei em paz. Aí, eu postei aí pra vocês, se vocês quiserem, você que tá assistindo esse vídeo aí, que é a primeira vez aqui no canal, volta lá nos vídeos anteriores que eu postei pra vocês um evento que aconteceu no domingo na nossa setorial da IPDA lá de Araraquara, que foi uma festividade das crianças. Aí no domingo eu cheguei lá na igreja sem, pretensão, sem lembrar daquilo que eu tinha desejado. Aí eu fui, inclusive eu vou citar o nome dela aqui, que é uma pessoa muito especial, uma bênção de Deus aqui na cidade de Araraquara. Ela me ajuda aqui com as crianças, ela cuida das crianças de uma das igrejas daqui da Central de Baté, que é do Jardim Cruzado. E ela é uma bênção, é uma bênção. Uma pessoa muito esforçada, dedicada, é uma bênção de Deus mesmo aqui para a igreja. E para nós também. E aí eu cheguei lá, toda alegre, aquele monte de criança. Falei, nossa, que bênção, vai ser uma festividade linda. Aí, nada, ela simplesmente olhou assim pra minha cara, Ju, tem um presente pra você. Gente, faz uma semana que eu tô guardando esse presente aqui, com a embalagem, do jeito que ela me deu, até o nome ela colocou, pra mostrar pra vocês a bênção que Deus me deu. Então, vocês vão observando. Eu pedi pra Deus, pedi não, eu falei, Senhor, eu queria que pessoas gostassem de mim assim também, que nem gostava da minha amiga. Minha amiga ganhou vários presentes personalizados com o nome dela e etc. Aí ela colocou o nome. Amém. Agora vamos abrir pra gente ver o que foi que eu ganhei. E detalhe, minha amiga ganhou caneca, ganhou caderno, ganhou itens de higiene, perfume, acho que foi perfume ou foi creme, não lembro direito. Mas eu achei bonito, né? Eu falei, nossa, que legal, a caneca tem até a foto dela. Olha, eu vou até falar o nome dela aqui, vai que ela vê o vídeo. A irmã Érica Teixeira, ela grava vídeo lá pro TikTok. Ela grava vídeo orando e etc. Ela é uma bênção também, que ela tá até num grupo de oração. Faz uns 2 anos, eu acho que a gente tem esse grupo e ela tá comigo desde o começo. É uma bênção de Deus. E eu não foi por inveja, tá, gente? Vou ser claro, que ele vai, ai, que menina invejosa. Não, eu só olhei e falei, achei bonito a ação de alguém que não conhecia ela pessoalmente, for ir lá, fazer um presente e entregar pra ela. Eu falei, Senhor, eu queria que as pessoas gostassem de mim assim também, que eu achei bonito isso, tá bom? Mas não desejei aquilo que era da irmã, aquilo que era dos outros, longe de mim. Inclusive, um abraço pra irmã Érica, eu amo você, você é uma bênção, ela é muito humilde, é um amor de pessoa. Quem conhece sabe disso. E aí a irmã Aline, ela chegou em mim e falou, Ju, eu tenho um presente pra você. Eu falei, nossa, pra mim? E eu falei, tipo, nem imaginei o que seria, né? Eu falei, um presente é um presente. Aí eu falei pra ela, eu vou abrir dentro do ônibus, porque eu quero fazer todo uma preparação, né? Pra receber aquilo que Deus me deu. Mas nem imaginava o que era. Aí, gente, ai, só Deus vai fazer essas coisas. Ai, olha aqui, gente. Eu falei, queria que as pessoas gostassem de mim assim. E achei linda a caneca com o nome da irmã. E
tem mais testemunhos que eu quero contar pra vocês, lugares que eu desejo trabalhar e tal. E eu falei, nossa, seria legal uma caneca com meu nome. Olha isso, gente. Até isso Deus fez questão. Olha isso. Gente, eu não imaginava que eu ia ganhar. Ela fez questão de mandar fazer pra mim. Olha, que capricho. Inclusive, ó, depois eu vou passar pra vocês o contato, ó, é Cantinho dos Sonhos, aqui de Baté. Olha que lindo, gente. Veio até com um vizinho dentro. Deus mandou até um doce. Olha só que capricho, gente. Você merece todo cuidado. Olha, eu não mereço, mas Deus é bom. Deus é misericordioso. Aí, como não bastasse, eu sempre gostei muito de... Nossa, eu falei muito. Sempre gostei muito de escrever. Não escrevo aquelas coisas, não. Mas eu gosto, eu acho bonito. Gosto de falar também, por isso que agora eu comecei a gravar vídeo aqui pro YouTube. Eu sempre tive o sonho, eu acho muito legal, gente, muito interessante conversar com outras pessoas. E aí, ela me deu esse segundo presente. Olha que lindo, gente, olha que capricho. Não sei se tá com um pouquinho de poeira, porque, nossa, eu deixei uma semana em casa só pra mostrar pra vocês. Não podia deixar passar esse testemunho. Tá vendo, ó, Cantinho dos Sonhos. Inclusive tem até o Instagram deles aqui, ó. E o número de telefone, o WhatsApp, certinho. Depois eu posso até colocar nessa parte do vídeo pra você que quer encomendar o seu. Eles são muito caprichosos, gente. Olha isso daqui, gente. Veio tudo embaladinho, ó. Tudo arrumadinho. Olha que coisa mais linda. Aí veio também, ó. Aqui dentro, ó. O cartãozinho deles. Cantinho dos Sonhos. Aí aqui, ó, tá o QR Code. E veio até um lacinho de cabelo. Sobrou Outubro Rosa também, ó. E agora, vamos ver a minha bênção, que Deus me deu. Ó, Deus não esqueceu nem do detalhe, gente. Ah, Deus não esquece de nada, Deus é perfeito. Mas eu falo assim, até uma coisa assim, aparentemente simples, mas pra mim especial. Eu queria um nome nas coisas. E olha aqui, que tem o nome, Juliana. Olha que capricho, gente. Olha só como Deus é maravilhoso, como Deus é perfeito. Deus não esquece de nada, nada, nada. Se Deus fez uma promessa na sua vida, pode confiar. Talvez esse vídeo esteja sendo a resposta que você precisa ouvir de Deus. Porque às vezes a gente dá ouvido para tanta coisa. Dá ouvido para a falta de fé, para a dúvida, para o medo, para a insegurança, mas não confia na promessa de Deus, como se algum dia Deus tivesse falhado, como se algum dia Deus tivesse mentido. E Deus fala na sua palavra assim, eu não sou filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E Deus não falou para mim, eu te calço e eu te visto? Quanto que Deus já me deu? Se eu for pegar um vídeo aqui e mostrar para vocês o quanto Deus já me deu, nem vai caber no vídeo. Inclusive, eu nem tenho mais muitas coisas. Entre sapato, roupa, bolsa, até Bíblia. E eu quero também, eu vou até acrescentar sobre a Bíblia aqui. Mas, voltando. Então, não duvida do que Deus prometeu, porque Deus é fiel. Deus, ele é fiel. E isso aqui também, para mim, é muito importante, muito especial, porque o pequeno Galileu, eu nunca imaginei que eu fosse um dia se tornar responsável por crianças, pelo ministério infantil. Mas cumprindo a vontade de Deus, quando Deus me deu essa oportunidade, quando a irmã Priscila, que também eu acredito que vai estar assistindo esse vídeo, ela me convidou para trabalhar junto com ela, eu fiquei muito feliz. E um dia mais pra frente eu também posso até contar essa parte desse testemunho que Deus tem feito. Então isso aqui foi um marco de Deus para mim, uma bênção de Deus. E eu posso até compartilhar com vocês como é que foi para chegar até aqui, né, para o trabalhar de Deus. E, enfim, gente, essa é a agenda de 2026, que eu acredito que vai ser bênção, vai ser muito abençoada para a glória de Deus. Olha só que capricho, gente. Olha que coisa mais linda. Ai, sem palavras. Amém. Por mais que eu pudesse falar com as palavras mais lindas, português mais
bonito, mais correto, não vai expressar a minha gratidão pelo que Deus fez, pelo que Deus tem feito. E aproveitando também, como eu falei para vocês que eu sempre ganhei muitas coisas, eu quero também, a última parte desse vídeo, eu quero contar para vocês algo também que o Senhor me deu. Quando eu era adolescente, aquela sede, aquela fome de aprender sobre a palavra de Deus. Só quem acompanhou assim o ministério do saudoso missionário Davi Miranda vai entender o que eu estou dizendo. Que o missionário ele sempre ensinou muito para a igreja, santificação, oração, meditação na palavra, consagrar a Deus e buscar os dons do Espírito Santo. Então teve uma época que eu falei, meu Deus, eu quero ser usada também, quero ser abençoada e tal. E comecei a estudar, né? Pegava até a carteirinha da igreja para ler os versículos que estavam escritos lá e estudando a Bíblia e tal. Pegava outros livros também. Aquela sede, aquele primeiro amor que a gente tem, né? E aí, eu tinha uma Bíblia simples, só que a minha Bíblia tava até com a capa caindo. Minha mãe que usa ela até hoje. Eu até decorei a Bíblia. Peguei um papel sulfite, desenhei e coloquei uns versículos bíblicos e colei assim pra disfarçar que a Bíblia tava velha. Acho que minha mãe tinha achado até na rua. Aí, eu falei, nossa, eu queria tudo ter uma Bíblia de estudo, tudo ter uma Bíblia de estudo. E não tinha dinheiro pra comprar naquela época, né? Porque imagina, minha mãe, coitada, meu pai trabalhava e tinha 3 filhos, né? Meu irmão mais velho sempre trabalhou. E aí tinha eu e meu outro irmão mais novo, mas mesmo assim, a gente não, nossa, morrer de fome, não. Não, mas tem vezes que não dá. Ou você paga uma conta de força, de água, mantém a casa, ou você compra alguns objetos, algumas coisas, né? Não que minha mãe me desse essas coisas, minha mãe me dava. Mas nessa época que eu queria essa Bíblia, nesse tempo aí não tinha o dinheiro naquele momento. E aí eu falei, ai Senhor, eu queria tanto uma Bíblia, queria tanto uma Bíblia, queria tanto uma Bíblia. O Senhor falou, eu te calço, eu te visto. E eu aprendi que o Senhor é o Deus provedor de todas as coisas. O Senhor abençoou o povo do Senhor no deserto, não deixou faltar água, não deixou faltar o pão. Nem a roupa envelhecia, o sapato não envelhecia. E o Senhor falou, tudo que pedirdes com fé, crendo, receberei. Aí eu falei, Senhor, abençoa, abençoa, abençoa. Aí, a irmã Vera, que é uma benção, ela é sogra do meu primo, eu amo ela. Ela é obreira da nossa igreja, Deus é Amor. E sempre que ela saía para pregar, fazer as coisas, ela me levava. Deus usou muito a vida dela para me abençoar. E aí um dia ela comprou um material assim, uma caixa do pastor Silas Malafaia. E vinha o quê na caixa? Uma Bíblia de estudo. Aí ela tem dificuldade para ler. Aí eu tava na casa dela, ela até me emprestou um livro pra ler, que veio, né? Ela falou, olha, Ju, que eu comprei e tal. Eu falei, nossa, que legal, velho, que benção e tal. Aí ela olhou assim, falou assim, ah, você quer essa Bíblia pra você? Aí eu, claro que eu quero. Aí ela falou assim, ah, pega essa Bíblia pra você, porque a letra dela é muito pequena, não dá pra mim. A primeira Bíblia de estudo que eu ganhei. Beleza? Glória a Deus. Passou o tempo, eu falei, ah, eu gostei dessa Bíblia, mas ela é diferente, eu queria uma mais profunda, porque ela tinha umas páginas tipo de livro. E ela não era muito detalhada, assim, ela ajudava muito em questão de meditação, aprender sobre as mulheres da Bíblia, onde que estava escrito, mas ela não era tão, assim, profunda, né? Eu falei, eu queria uma a mais, porque aí eu comecei a pregar e eu falei, faz falta, né? Seria legal. Aí ela comprou outra Bíblia. Eu tenho essa Bíblia até hoje, meu marido usa para estudar porque ele gosta, porque ela é mais profunda. Aí ela falou assim, Ju, comprei essa Bíblia aqui, mas eu não... Ai, não acerto, essas Bíblias não vêm com a letra grande, eu não enxergo nada. Pega essa Bíblia pra você. Ela me deu até com a caixa, novinha. Tipo assim, ela abriu só, mas não gostou e não conseguiu usar. Amém. Beleza. Então, aí como foi a terceira Bíblia? A terceira Bíblia é essa daqui que eu uso. Foi ela que me deu também. A gente, na verdade, fez uma troca. Tinha um irmão aqui da setorial de Araraquara, né, que ele ia fazer evangelismo nos presídios. Ele perguntou, irmão, se tiver os irmãos aí que tem Bíblia na sua casa
em bom estado para fazer doação e etc. Aí, os irmãos quiserem trazer, pode trazer. Aí, o que aconteceu? Eu tinha essa, a primeira que eu ganhei dela, de estudo. E aí, eu falei assim, velhinha, se você quiser me dar essa sua que você não gostou da letra, por causa que a letra também, ó, ela é menorzinha, pra ela é pequena, e ela não gostou. Aí eu falei, se você quiser eu dou aquela que você me deu, porque tava em boas condições, eu até comprei uma capa pra ela. Inclusive tá na minha mãe, que eu posso mostrar até pra vocês. Aí eu falei pra ela, eu coloco aquela no lugar e aí eu fico com essa. Então eu gosto mais de carregar essa do que a segunda Bíblia que ela me deu, que é mais profunda de estudo, porque a outra é muito grande e ela é mais pesada. Essa daqui é mais leve, então eu gosto de carregar ela. Eu estudo com a outra e prego com essa daqui. Então, resumindo, gente, o nosso Deus, ele é fiel para cumprir as suas palavras e a sua promessa. Que esse vídeo, de alguma forma, possa abençoar a sua vida, possa acrescentar fé no seu coração. Porque, ó, de pessoas que falam coisas ruins, que falam coisas erradas, que falam palavras pecaminosas, de maldição, tá cheio. Mas poucas pessoas para falar a verdade, poucas pessoas para falar aquilo que é bom. Então, eu quero usar a minha rede social para isso, para ser alguém de Deus, para ser a boca de Deus para a vida de alguém, para abençoar alguém através dos testemunhos, através daquilo que Deus tem feito. Você que quer se inscrever no canal, se inscreva, deixa o seu comentário, compartilha também os testemunhos que Deus tem feito na sua vida, porque eu tenho certeza que se nós fôssemos enumerar a misericórdia de Deus, aquilo que Deus tem feito para nós, não caberia. Inclusive a Bíblia nos fala assim: me deitei, dormi e me levantei porque o Senhor me sustentou. E é 24 horas por dia a graça de Deus, esse favor imerecido de Deus, que nós sendo tão pecadores, tão falhos, o Senhor tem tido misericórdia de nós. Então, às vezes a gente murmura, a gente reclama, isso tá errado, isso não deu certo, isso não deu, isso não deu, isso não deu, e a gente esquece de contar as coisas boas que o Senhor tem feito. Então, esse pouquinho aqui que vocês viram, poucas das coisas que Deus já fez para mim, por mim, e que Deus tem feito. E eu quero contar muito mais, porque eu creio nas promessas de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.